Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Rincão na área. Estou aqui para poder avisar que a gente está com aula nova no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve, tá? Ativa o sininho das notificações, toda semana a gente tem conteúdo novo. Deixa o seu like se gostar, tá? Se não gostar também, dá o seu dislike, não tem problema, a gente precisa da tua interação. Deixa o seu comentário, tá? Sugestão sobre a aula que você queira, sobre alguma coisa diferente, algum conteúdo novo. Compartilha com os amigos, compartilha nas suas redes sociais. E muito obrigado a todos. Vamos para mais uma aula. Bora lá. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender juntos a estar criando e configurando agendamento pelo Bubble, ok? Serve para quem tem um consultório médico, para quem tem uma barbearia e para todo tipo de comércio que necessite agendar horários, tá? Um pet shop, enfim. A gente vai aprender a página em que o usuário, né, entra e faz o agendamento, clicando no campo do calendário. E a gente também vai aprender a página que o administrador visualiza esses agendamentos e, se quiser, ele edita, né, dia, horário e deleta também. Ok? A gente tem aqui um passo a passo dessa aula agora, tá? E são 5 etapas. Na primeira, a gente vai criar nova tabela no banco de dados, tá? Com o nome Agenda de Eventos, com os seguintes campos: nome de evento, descrição do evento, data início, data fim e disponível, selecionando yes ou no. Tá? Então vamos lá para a primeira etapa dessa aula. A gente vem aqui no Bubble, né? Nova tabela. O nome que ele está dizendo aqui, sugerindo para a gente, agenda de eventos. Então a gente cria essa tabela, tá? Vamos agora adicionar os campos. Campo nome, do tipo texto. Campo descrição, do tipo texto. Data início, do tipo date, tá? Data fim, do tipo date. Tá? A gente tem aqui a opção de selecionar data interval e data range. O data range é quando a gente for trabalhar com time slots, tá? A gente abre um dia lá com os horários, a gente faz a configuração dos horários que é permitido você fazer agendamento, que seria o horário de funcionamento do seu estabelecimento, do seu comércio, tá? Seja ele online, ou o seu horário de atendimento ao público. Então, depois eu vou fazer uma aula específica de time slots, tá? Ensinando tudo isso. E aí entra o data range, o data interval, tá? Por enquanto, a gente vai aprender na agenda, no dia, criar o evento, entendeu? E visualizar e editar o evento se deletar sendo necessário. Então a gente cria a nossa tabela aqui, né? Agenda de eventos com os campos data fim, data início, descrição, nome. E ele também pede aqui o campo disponível, que é yes ou no. Tá? Para que a gente vai utilizar isso aqui? A gente vai utilizar isso como um custom state para que no calendário, as datas disponíveis, a gente coloque uma corzinha lá, entendeu? Identificando que a data está disponível. Tá? Existem duas maneiras de fazer. A gente vai aprender no custom state e o próprio calendário tem essa função lá de você customizar, tá, a aparência dele. A gente também vai precisar, depois que a gente criou aqui a nossa tabela de banco de dados, vamos colocar aqui o campo disponível que ele pediu. E vai ser do tipo yes ou no, tá?
Então, o default seria sim, tá? O default seria sim. Por quê? Porque as datas vazias, tá? É esse constant que a gente vai colocar, identificando a cor que o campo está vazio, então o padrão dele vai ser sim, tá? Conforme a gente for trabalhar lá e a gente for descobrindo as funções, a gente, se precisar, muda para novo. Eu já criei aqui uma página, tá? Agendamento de eventos, tá? O layout dela alinhado ao parent, a link to parent, que é para que a responsividade do Bubble funcione de forma correta, tá? Full width, o que é isso? Full width, que é para tela cheia, tá? A configuração dela. O campo with for wheel builder, que é assim, aonde vai ser permitido criar os campos, né? Criar o desenvolvimento da nossa página. Nessa numeração de 1200 pixels, tá? O mínimo de tamanho dela vai ser de 550 de largura para 624 de altura. O que é isso? Então, se a gente visualizar aqui, por enquanto, como ela está vazia, ela não vai mostrar nada não, só esses campos aqui, tá? Vamos desabilitar aqui o depuração USB. Não, tá errado aqui, é false. Deixa eu fazer de novo. Então a gente desabilita a depuração daqui de baixo aqui. Criando a página dessa maneira, aqui na responsividade do Bubble, tá? A gente consegue visualizar os diferentes dispositivos, ok? E a visualização da página neles. Então, em 1200 pixels é a visualização de um computador, de uma televisão, de um monitor, enfim. 992 seria equivalente àqueles tablets de 10 polegadas, tá? 768 a um tablet de 7 polegadas, lembrando que ele se adequa à tela, tá? E 320 na responsividade seria para o tamanho das telas dos celulares, ok? A gente agora vai instalar os seguintes plugins, tá? Necessários para que funcionem corretamente. Full Calendar, Alert Toast Message Notify, que é um bipzinho, tá? É um pop-upzinho que abre e indica se a gente gravou o evento com sucesso, a gente vai configurar ele, e se já tiver evento agendado, ele avisa que já tem evento, que a gente não pode gravar um novo evento naquele período ali, tá? Então vamos lá. E o Calendar and Time Slots Custom, que é também para a gente trabalhar com os time slots. A gente vai trabalhar com time slots aqui de uma maneira diferente, tá? Baseada no que a gente vai criar. Então a gente vem aqui em plugins, novo plugin. Então vamos lá, Full Calendar a gente instala, tá? É do Bubble o plugin. O outro que ele está pedindo, Alert Toast. Dito aqui do Renato Assi, tá? A gente instala. E o outro, Calendar and Time Slots Custom. Então a gente instala ele também. Esse aqui, tá? Então, feita a instalação dos plugins, né? Segundo passo, a gente vai remover regras de privacidade do usuário. O que é isso? Por padrão, o Bubble tem a regra de privacidade que apenas o usuário consegue visualizar os dados dele, tá?
os dados que ele cria. Então, se uma outra pessoa quiser visualizar, um exemplo, a gente tem uma empresa em que vários funcionários fazem agendamento. E tem uma pessoa responsável para verificar o andamento do agendamento. Se a gente não remover a regra de privacidade, quando for buscar os agendamentos por nome, a gente não consegue ver. Como que a gente faz isso? Deleta as regras de privacidade. A gente vem aqui no aplicativo, tá? Vem em data, na tabela user, tá? E no campo privacy, que vai estar isso aqui, ó. This user is current user. O que a gente faz? A gente simplesmente deleta e pronto. Excluiu a regra de privacidade, aí outras pessoas conseguem ver, por exemplo, os agendamentos que a gente quiser. O administrador, o coordenador de um setor na empresa, for verificar o agendamento dos funcionários, dos colaboradores dele naquele dia, com a regra de privacidade excluída num aplicativo feito pelo Bubble, ele consegue visualizar os dados que outro usuário fez, tá? Especificamente para isso. Não é que a pessoa vai ter acesso a tudo que o outro usuário faz, não. Mas remover as regras de privacidade, ele vai puxar lá, a gente vai fazer o desenvolvimento do aplicativo, vai puxar o dado que a gente precisa ver e a gente consegue puxar de todo mundo. Tá? Então, feito a criação da tabela, instalação dos plugins e remoção das regras de privacidade, nós vamos agora criar novos eventos, tá? Então, para a gente criar novo evento, nós vamos no nosso aplicativo, tá? Vamos em Design. Depois que a gente instala o plugin, aparecem esses elementos aqui, tá? A gente vai selecionar o calendário. Então a gente seleciona ele aqui, solta ele, tá? À medida que a gente vai colocar aqui para funcionar bem na responsividade 500 por 440, tá? Ele funciona ok nessas medidas. Então a gente vai chamar calendário de eventos, agendamento de eventos. Qual é a configuração que a gente tem que fazer? Qual é o tipo de conteúdo que ele vai mostrar para a gente, tá? São agendamento de eventos. Aonde a gente busca? A gente vai fazer uma busca, tá? Do Search for agenda de eventos. Só isso, tá? O campo inicial do evento. Data início, que a gente criou no nosso banco de dados, tá? O campo final do evento. Data fim, tá? E Event Captions é o nome que aparece aqui quando a gente criar um evento. Então a gente vai buscar em Current Event, certo? Aonde? No nome. Então, quando a gente fizer um evento na tela e registrar o evento, vai aparecer o nome do evento que a gente colocou, tá? Então, a configuração do nosso calendário, da nossa agenda nativa, é só esses dados só, tá bom? Vamos ver como é que ficou aqui por enquanto. Já está aqui a nossa agenda, tá? Uma observação, ela já está em português, tá? Por quê? Porque eu já vim aqui em Settings, tá? Language, e aí eu mudei a língua nativa de inglês, certo? Deixa eu achar, ó, English. Tá? Ele já volta para inglês aqui, tá? Quando a gente abre o Bubble, ele abre em inglês, tá vendo? Days virou dia, hoje virou today, month, mês virou month, semana virou week e dia virou day. Ou seja, a gente vem aqui e muda a linguagem, tá? Vai em Settings, Language, e aí busca aqui o BR nosso, né? Ele aparece aqui, português BR. Ele já faz a tradução para a nossa língua automaticamente. Beleza?
Então, para a gente criar uma nova entrada, nosso primeiro registro de evento na nossa tabela que nós criamos, a gente vai criar um pop-up onde a gente vai inserir os dados do evento, tá? A gente vem aqui, renomeia para pop-up, agendar evento, tá? O que vai ter nele? Agenda de eventos, tá? Vamos remover o estilo, vamos colocar o tamanho dele aqui um pouco maior, tá? Para poder caber todos os campos. Então, o que vai ter nesse pop-up para a gente preencher? Nome do evento, também 14, acho que tá bom, deixa eu ver o 18. Tá bom assim. Então, o que vai receber o nome do evento? Input. A gente copia aqui, porque a gente já removeu o estilo, já fez a formatação. Então a gente vai copiando, tá? Para poder ir fazendo. Então aqui vai ser descrição do evento. Para a descrição do evento, a gente vai usar um input multiline, tá? Para a gente quiser escrever várias coisas dela. Vamos ver o tamanho e a largura desse aqui. 261, vamos colocar igual aqui. Deixa eu voltar que eu cliquei fora. Renomeia, tá? Por que você tem que renomear tudo? A nomenclatura é importante para que depois, quando você for criando, for aumentando o seu aplicativo, as funções, não fique nome repetido e você se perca. Então, sempre que você colocar um elemento novo, você coloca o nome nele, tá? Modifica a aparência dele, o nome. A gente vai colocar agora a data de início e a data fim. Então, a gente pega aqui esse elemento, Date and Time Picker, tá? Solta ele aqui também. Vamos ver o mesmo tamanho das outras coisas aqui. 261. Então, date time picker, data início. Do tipo date and time, tá?
Então esses são os campos que a gente vai utilizar, certo? Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui, por quê? Porque eu vou colocar um botão para gravar e um para resetar os inputs. Dois botões aqui. A gente renomeia para gravar, tá? Remove o estilo dele. Vou colocar uma outra cor aqui para combinar com o que a gente está fazendo. E na condicional aqui, quando tiver um hover em cima, que é você passar o mouse em cima, ele muda de cor. Fica bonitinho isso. Vamos remover aqui o padding dele, para que o nome fique centralizado. Tá vendo? Remove o padding todo, o nome fica centralizado. Então esse botão vai gravar o evento, tá? E o outro vai resetar os campos. Então, vamos dar uma olhadinha para ver como é que está ficando. A gente vem aqui no Flow, tá? Cria uma nova ação em Elements. O que é? Em Elements a gente vem a Calendar Day is Clicked. O que acontece? Quando eu clicar no evento do calendário, tá? Num dia do calendário, a gente vai fazer um Element Actions. O que é isso? A gente vai mostrar o pop-up Agendar Eventos. Tá? E a gente também vai fazer um Set Focus, tá? No nome do evento, ou seja, ele já vai setar direto. Vamos ver aqui. Pronto. Clicou num dia, apareceu o pop-up para a gente registrar o evento e já setou no campo. Beleza? Então, pessoal, continuando a nossa aula aqui, a gente criou a página, criou a nossa agenda nativa, tá? Criou a nossa tabela, que vai receber os nossos eventos com os campos. Fizemos o pop-up. Agora nós vamos configurar as ações do pop-up para poder registrar o evento. Tá? Vamos começar pelo botão limpar, que é o botão que reseta os inputs aqui, caso a gente precise fazer alguma correção antes de gravar o evento. Tá? Então a gente clica em Edit Workflow. O que acontece quando a gente clicar no botão limpar? Tá? A gente vai botar uma ação nele, no Element Actions. Reset data do grupo. Por quê? Porque são vários elementos ali que ele vai resetar de uma vez só, tá? Então, reset aqui, pop-up, agendar eventos, tá? A gente visualiza essa ação da seguinte maneira. A gente abriu o pop-up, escreveu qualquer coisa aqui, quer corrigir, certo? Limpar campos. Ele reseta os campos que a gente colocou, tá? No caso aqui os campos, não a data, tá? A data você seleciona e aí ela não reseta porque ela é um elemento separado dos inputs, tá? Seguindo com a nossa aula, a gente vai configurar o botão gravar, que vai lançar no nosso banco de dados, da nossa tabela, o nosso novo evento. Então, quando a gente clicar no botão gravar, a gente vai fazer o quê? Vai criar em Data Things, Create New Thing. A gente vai fazer uma nova entrada, agenda de eventos. A gente seleciona todos os campos. Data Theme. Da onde vem o Data Theme? Vem do Data Picker, Data Time Picker, Data Theme. E o seu valor. Tá? Data início, Data Time Picker, data início e seu valor. Descrição do multiline, descrição do evento, multiline input que a gente criou, tá? Disponível por enquanto, eu não vou colocar, que isso é quando a gente seleciona, vou fazer aquela função que eu falei da gente deixar um cor diferente, um set state lá dos dias livres. Tá? Então, por enquanto, a gente deixa em branco e o nome, input, nome do evento, o seu valor, tá? E o que a gente vai colocar mais aqui? Após a gente criar
uma nova entrada, a gente vai fazer uma notificação, tá? Com aquele plugin que a gente colocou, o Toast Alert BIP. Então, o que a gente faz aqui? Não precisa colocar título não, vamos colocar a mensagem aqui. Evento criado com sucesso. Pode deixar na cor azul. Vamos diminuir um pouco o tempo de apresentação dele, tá? Ele tá para aparecer no canto superior direito. Vamos colocar no centro aqui. Isso aqui é você personaliza do jeito que você gostar melhor do seu aplicativo, tá? E o tamanho da fonte da mensagem, tá? Font size messenger, vamos colocar 20. Aqui font size title, que é para se você quiser colocar um título no alertazinho, tá? Após isso, nós vamos resetar os campos, né? Element Actions, reset. E após, a gente manda fechar o pop-up, senão o pop-up vai fazer a gravação, o pop-up vai ficar aberto. Então, Element Actions, hide, quer esconder, pop-up, evento, agenda. Então, essa é a configuração no back-end, no workflow que a gente precisa fazer para poder lançar um novo evento. Vamos ver na prática isso. Vamos clicar aqui no dia 23, tá? Vamos lançar um novo evento. A data de início vai ser amanhã, dia 23, a partir das 8 horas da manhã. E a data fim vai terminar amanhã mesmo, vai ser um evento do dia todo, tá? Às 17 horas. Clica em gravar. A mensagem de evento criado com sucesso. Ele já aparece aqui na nossa agenda, tá? Já está aqui o evento registrado. A gente vê aqui na nossa tabela do banco de dados, agenda de eventos, app data, já se encontra aqui esse evento que a gente fez, então está funcionando de forma correta, tá? A nossa criação de eventos. Vamos fazer alguns outros aqui. Por enquanto, ele não está com limitação de dia de horário aqui não, tá? A gente vai fazer essa configuração também. Vamos fazer um dia 24. Evento de 1000 inscritos no canal. Profetizar. Essa vai ser dia 25, tá? Com início às 13 horas. Término no dia 25, às 20 horas. Vamos escolher 20 horas. Gravar. Evento criado com sucesso. Entrou um novo evento aqui no dia 25 na nossa agenda, tá? A gente vem aqui no banco de dados, já está aqui, 25 de fevereiro, live comemorativa de 1000 inscritos no canal, eu recebo. Então, a nossa função de criar evento está configurada e funcionando corretamente. Nós também podemos colocar aqui na nossa ação do back-end, no flow, cada evento que for criado pelo usuário, porque essa tela aqui quem vai ver é o usuário que tiver alugado, tá? Ele só vai ter acesso a só essa tela e a poder agendar um evento. Ele vai só entrar, digitar os dados dele e fechou o pop-up, só isso. A parte administrativa nós vamos ver em outra página, tá? Então, quando fizer a ação de criar um novo evento, mandar uma mensagem e fechar o pop-up, a gente vai colocar aqui mais uma função de e-mail, send e-mail. O que é isso? O administrador da página, o dono do comércio, do estabelecimento,
vai receber um e-mail, tá, de que houve um novo agendamento, um novo registro de agenda para ele, para o serviço dele, tá? Então, vamos escolher aqui de exemplo o e-mail da Rincão Informática, do canal da Rincão Informática, mas aí a gente configura isso aqui com o seu e-mail que você quiser, tá? Que receba essa mensagem. Também existe a possibilidade de mandar por SMS, tá? Mas isso vai ser tratado numa outra aula, porque isso é um serviço pago e utiliza outras empresas, né? Que gerencia esse tipo de coisa. Então a gente faz uma aula sobre isso também, explicando. Agora, na versão gratuita aqui do Bobo, porque o Bobo você consegue fazer muita coisa na versão gratuita. Você só tem que pagar para subir o teu site online, o teu aplicativo online, né? E fazer o registro de domínio também paga. O restante, praticamente tudo aqui você faz de graça, tá? Então vamos lá. Vou mandar um e-mail para canal rincãoinformática@gmail.com. Subject, qual é o corpo da mensagem? Qual é o título da mensagem? Perdão, registro de novo evento. Qual é o corpo da mensagem? Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar os campos que a gente preencheu no pop-up. Seria nome, né? Dá um espaço. A gente entra com dado dinâmico, porque no nome aqui, a gente quer que apareça o nome do evento, tá? O valor. A descrição do evento. Isso aqui tudo vai aparecer no corpo do e-mail que você receber, tá? Também aqui, ó. Multiline input, descrição do evento, seu valor. Data início, né? Nós colocamos. Acho que eu estou escrevendo isso aqui de forma errada. Se eu tiver errado depois, vocês me corrigem, tá? Por favor. E data fim. Como é que a gente deixa isso aqui bonitinho, tá? A gente vem aqui em Rich Text Editor, tá? Nome, a gente coloca aqui em negrito, tá? Descrição, dá um Enter que ele vai ficar um abaixo do outro no corpo do e-mail, tá? Negrito, data início. E data fim, tá? Em negrito também. Então vai ficar assim. Tá? Então o nosso corpo de e-mail vai ficar assim. Vamos fazer um novo registro, tá? Para a gente ver o recebimento de e-mail. Canal Rincão Informática, @gmail.com. Tá correto? Quem que está enviando o e-mail? Tá? Sender name. A gente vai escolher o current user nome, tá? Que é o usuário que está logado, tá? O nome. Então vamos ver funcionando. A gente está com a caixa de e-mail aberta aqui para receber, tá? Vamos lá, um novo evento, dia 26. Criou um novo evento, tá? Automaticamente ele já enviou o e-mail, tá? Já aparece aqui na caixa de entrada, ó.
Veio do Vídeos Canal YouTube, registro de novo evento, tá? Vamos abrir a mensagem, nome, evento de confirmação de aula, descrição, olá, está confirmada a aula do dia 26, data início e data fim, ok, pessoal? Agora, para aparecer o nome da pessoa aqui, vamos logar na nossa aplicação web, tá? E aí vai aparecer no e-mail o nome do current user, de quem estiver enviando, no caso. Ah, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só marcar agendamento de eventos, essa página aqui que a gente vai entrar depois, porque eu ainda não linkei ela no aplicativo. Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu vir da maneira correta aqui. A index seria a nossa landing page, tá? No aplicativo. Toda vez que a pessoa clica, ela abre essa página aqui. Então, aqui no meu banco de dados, eu tenho como usuário canal Rincão Informática. Então, vamos lá. Então, ele foi direcionado para a página de estoque, já está logado o usuário aqui, tá? Deixa eu colocar a página que a gente estava visualizando. Ó, comigo logado aqui, vamos fazer um novo evento, dia 27. Criou o evento, ok? Se a gente vier aqui, já está o novo evento, tá? O usuário logado, está vendo? No primeiro mostrou o nome da aplicação web, que é Vídeos Canal YouTube, que eu criei aqui, tá? Vídeos Canal YouTube, aplicação web. Como eu loguei no sistema, então já apareceu a pessoa que enviou o e-mail, no caso a Rincão Informático, tá? Eu já venho com o nome do usuário logado, ok? Nós podemos estar personalizando, tá, a maneira que aparece o agendamento para o usuário efetuar o agendamento de serviço no nosso aplicativo, tá? Se a gente vier aqui no Date and Time Picker, ele abre essas configurações, tá? Nós podemos selecionar o intervalo de atendimento, ele vem como padrão 30 aqui, tá? Que é quando a gente clica aqui, seleciona a hora, ele muda de 30 em 30. Se a gente quiser colocar de 1 hora, a gente bota 60, tá? Ele vai aparecer de hora em hora, certo? A gente bota 45. Ele aparece de 45 em 45 minutos, tá? Isso é uma configuração que a gente pode fazer, que você vai estar colocando para a pessoa agendar de acordo com uma previsão de tempo de cada atendimento seu, seja numa consulta, seja num pet shop, seja numa entrevista de emprego, igual as pessoas entram para agendar uma entrevista de emprego, e você tem uma pré-definição de que cada entrevista tua dura em média 30 minutos, então você deixa aqui 30 minutos, tá? As pessoas fazerem o agendamento. Não quer dizer que você vai ser obrigado a fazer dentro de 30 minutos. Aí fica a teu critério de acordo com o que você deseja. Tá? Mas isso aqui é só para a gente fazer o registro aqui. Tá? Formato da hora, a gente pode colocar em formato 24 horas ou em formato AMPM, tá? Você seleciona.
Ele cria aqui por padrão, a data do formato ele está como padrão americano. Então seria mês, dia e ano. Se a gente quiser colocar no padrão brasileiro, a gente clica em Custom, tá? E a gente vai e modifica aqui. Tá? Que seria dia, mês. Isso aqui tem que ser em minúsculo, tá? E ano, 4, por quê? Porque são 4 dígitos, por exemplo, 2023. Se você quiser só 23, você deixa 2Y, que seria do year aqui, tá? E aí ele vai aparecer aqui no formato já brasileiro, ó. 22 de 2 de 2023. Então essa mudança que a gente fez aqui altera isso, tá? Data mínima, tá? Se você vier aqui, se você reparar, quando a gente clica aqui, ele não tem limite, tá? Você consegue selecionar quando você quiser. Você pode estar fazendo para colocar o agendamento apenas no dia corrente. Como é que você faz isso? Você clica aqui, tá? Minimum date. Você vai clicar em Current Date and Time, Range, Current Date and Time, Start. O que é isso? Ele vai abrir o agendamento só no dia de hoje, no corrente dia, tá? O que ele faz é o seguinte, ó. Quando você clica aqui, ele já bloqueia as datas anteriores, então só a partir de hoje que você consegue fazer o agendamento. Então, em data anterior, a pessoa não consegue mais agendar, se você ativar isso aqui, tá? Se você também quiser que a pessoa faça o agendamento somente, abra a tua agenda somente naquele dia, você faz a mesma coisa em máximo date, que é current date and time, range, tá? Que é o período que você quer, current date and time e, no caso, end. Tá? Então, a pessoa só vai conseguir fazer o agendamento naquele dia. Tá? Apenas o dia em questão, o dia atual, que libera o agendamento. Minimum hour. Se você vier aqui e olhar, ele não tem hora limitada para você fazer, tá? Você pode registrar a qualquer hora. Então a pessoa vai querer agendar o horário de madrugada com você aqui, certo? Então o que você faz? Você vem aqui em Minimum Hour. Você coloca, um exemplo, seu atendimento é das 9 horas da manhã, você bota o número 9. Até às 6 da tarde, coloca aqui o número 18. Tá? Lembrando que a gente está no formato 24 horas aqui, tá bom? Então, quando você vier aqui, você limitando o horário de atendimento, tá? Das 9 às 18, a pessoa só vai conseguir marcar a partir das 9 horas até as 18 horas, tá? Que é o horário de atendimento do teu estabelecimento. Então, pessoal, essa é alguma das configurações que a gente consegue fazer. Initial Content, o que é isso? O que é para aparecer aqui primeiro quando a pessoa abrir? Você pode deixar em branco ou pode selecionar o Current Date and Time, que é a dia e hora atual. Então, sempre que a pessoa clicar aqui no agendamento, a data inicial que vai aparecer é o dia de hoje, tá? A gente também pode estar vindo aqui, ó. Display drop-downs to pick month year. O que é isso? Ele separa, tá, o ano do mês. Se a gente habilitar aqui, ó, está separado o ano do mês. Ó. Aí você pode selecionar assim. Você pode deixar assim se você quiser, tá? No caso aqui, janeiro já está bloqueado, porque a gente já está em fevereiro, ele só permite agendamento a partir do mês corrente, tá? Conforme vai passando, ele já bloqueia a agenda para a pessoa não utilizar, conforme nós bloqueamos aqui, tá? Se a gente que não quiser o dia 28, a gente clica aqui, clica em limpar, ele reseta o campo para a gente escolher outra data, tá? Dia 24, tá? Não quer, limpa, ele reseta a data.
Beleza, pessoal? Então essas são algumas das personalizações que a gente consegue colocar, tá? Com essa agenda nativa. Como eu falei, o time slot a gente vai fazer, tá? Que é pelo dia específico. Vai aparecer aqui os horários, tá? E aí a gente agenda o horário, aquele horário muda de cor, e se a gente quiser agendar de novo, ele aparece um pop-up de que não é permitido utilizar a agenda, tá? Se a gente fizer uma mudança aqui no Date and Time Picker, mudar só para data, tá? E aí, por exemplo, vamos apagar aqui os registros de evento que a gente fez até agora. Então, nós vamos fazer um novo evento. Esse aqui, no caso, é por data, tá? Você queira fazer um agendamento de um... Você trabalha com a casa de festas, por exemplo, um buffet, e você quer fazer um buffet só por dia, porque é muito trabalhoso e envolve o dia inteiro de preparação, um exemplo, um dia de princesa de 15 anos. Tem salão, tem buffet, tem DJ, tem festa, tem tudo, então você consegue marcar, você prefere marcar um só por dia, tá? Então aqui no caso ele abre só a data, ele não abre mais o horário. Então dia 23 você vai fazer lá o agendamento, tá? Novo evento do buffet. O que seria isso? Um exemplo, tá? Vamos usar isso aqui de exemplo. Festa de 15 anos, Ana Carolina, um exemplo, tá? Gravar. Ele criou o evento. O que a gente vai fazer? Se a gente clicar aqui, a gente consegue gravar outro evento. E isso não pode. O que acontece? Ó, a gente não quer isso, a gente quer gravar um evento só por dia. Então nós vamos ter que fazer a modificação no nosso workflow. Então a gente trabalha com... tem gente que chama de gatilho. Eu assim, conheço por múltiplas opções de sim ou não, tá? A gente vai fazer o seguinte, o que acontece? Quando a gente clicar no dia de agendamento do calendário, ele mostra o pop-up para a gente, certo? Ele está dessa maneira, a gente clica aqui, ele mostra o pop-up para a gente agendar. Então, o que a gente faz aqui, tá? Quando o usuário clicar no dia do calendário, ele abre o pop-up para ele fazer o agendamento. Nós vamos colocar a condicional para que o pop-up apareça somente quando a gente faz uma busca do searches for agenda de eventos, tá? Data início é igual ao this calendar current day, tá? First item is empty, ou seja, ele só vai permitir a gente fazer um agendamento novo, a pessoa fazer um agendamento novo, o seu cliente, tá? Se tiver data vazia, se não tiver nenhum evento. Então a gente consegue aqui, ó, evento, teste, vamos lá. Vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente ver funcionando, tá? Dia de hoje, fim do dia de hoje. Vou colocar o fim no dia de amanhã. Então, ele já gravou aqui, tá vendo? E nós vamos colocar uma condição, tá? Que as pessoas chamam de gatilho, eu conheço por múltipla escolha de função, tá? Pode ser gatilho se você quiser. O que a gente faz? A gente copia essa ação, cola ela, tá? Então,
Quando ele faz uma busca na agenda, nos eventos, o primeiro dia estiver vazio, ele mostra o pop-up. Quando ele não estiver vazio, ele não vai mostrar o pop-up, ele vai mostrar apenas uma mensagem de que, tá vendo? Aqui está vazio, aqui não vazio, porque já tem um evento agendado. Então ele vai mostrar um alerta de que já tem evento e a gente não pode criar evento nessa data, tá? Vamos mudar a cor para vermelho, que é um alerta, né? E vamos colocar a seguinte mensagem: data não disponível. Por favor, selecione nova data. Vamos colocar também o corpo da mensagem no tamanho 20 e centralizado o alerta. Então, o que acontece? Ele tem que, quando eu clicar aqui, não permitir que eu faça o agendamento. Data não disponível. Por favor, selecione a nova data. Então, a pessoa não consegue agendar na mesma data. Tá? Se eu selecionar outra data, por exemplo, data de início, dia 24, data fim, dia 24. Ele gravou o evento no dia 24, certo? Se eu quiser gravar aqui, ele já tem evento, ele não deixa, data não disponível, por favor, selecione a nova data. Então a gente trabalha com essa condicional, tá? De quando você tem um estabelecimento de que você faz o agendamento por dia, apenas por dia, sem limitações de horário, tá? A gente vai fazer depois na aula de time slot a mesma função. Quando o horário já tiver agendado, ele vai mudar de cor, tá? E ele não vai ser permitido fazer uma nova configuração. A gente também pode estar colocando uma condicional aqui, tá? Que seria a seguinte. Vamos ver funcionando. A gente clica aqui no calendário condicional. Quando esse calendário current event não está vazio, qual é a condição que a gente coloca? Event color. Vamos colocar uma cor diferente aqui para ver, só para a gente ver de exemplo, tá? Vamos ver aqui funcionando. Ó, mudou a cor, tá vendo? Então, até aqui, tá? Até o momento, nós fizemos a criação da tabela, instalamos os plugins, removemos a regra de privacidade, criamos novos eventos. Agora a gente vai para a quinta e última etapa dessa aula, que é visualizar e editar os eventos, tá? Isso é na parte do admin, certo? Então, como que é feito isso? A gente clica aqui, tá? Vamos criar uma nova página. Vamos chamar de painel de administrador. Vamos clonar ela do agendamento de eventos. Tá. O que a gente vai fazer aqui? O pop-up vai se chamar alterar, ver agendamentos, certo? Aqui no workflow a gente remove essas condições. Vamos visualizar aqui como é que está.
Então já aparece aqui para a página do administrador os eventos, certo? Como a gente removeu a condição, ele está abrindo para um novo agendamento. O que a gente faz? A gente muda a... Perdão, ele está abrindo aqui para a gente alterar o evento, se a gente quiser, tá? Como que é feito essa alteração? Tá? A gente vai no Flow, aqui ó, em gravar, a gente vai mudar para atualizar. Gente, se eu estiver sendo assim, não estiver sendo muito claro na aula, na maneira que eu explico, tá? Deixa aí nos comentários, a sugestão de vocês é primordial para que eu continue fazendo o conteúdo relevante para vocês, tá? O intuito é eu aprender junto com vocês. Então, a opinião de vocês é importante. Curte, comenta, compartilha, tá? Pede alguma coisa que vocês queiram aprender junto, a gente vai fazer daí. Participa lá dos vídeos no comentário, tá bom? Então, vamos ver se a ação aqui tá a mesma. Eu acho que como a gente copiou, continua a mesma, tá? Isso, resetar. E aqui no caso o nome, a gente vai mudar o nome do botão, né? Lembra que eu falei que a nomenclatura a gente tem que renomear e tudo para que fique organizado? A gente mudou para atualizar, então a gente vai mudar o nome do botão para ver, editar, evento. Então, quando a gente clicar nele, o que a gente quer que faça? Tá? A gente retira essas ações todas aqui. O e-mail deixa, porque a gente vai enviar um e-mail com alteração. Tá? Não é criar uma nova agenda, um novo registro na agenda. A gente vai fazer uma mudança na agenda, tá? O que a gente vai mudar? Parental Groups, agenda de eventos, tá? Que são os campos do pop-up, todos os campos. Então vamos lá de novo. Data fim, data início, né? Descrição e o nome. Vai fazer essa mudança, tá? Após a mudança, a gente vai enviar o e-mail, né? Para quem que a gente vai enviar o e-mail? Para o current user, tá? Para o usuário atual, o e-mail. Então, o usuário vai receber o e-mail, tá? Quem que está enviando? A gente pode personalizar aqui. Vou colocar aqui canal Rincão Informática de exemplo. Tá? Sou eu, no caso do estabelecimento. A gente mantém o corpo do e-mail, então o destinatário é o usuário atual que vai receber, que está logado, certo? O nome de quem está enviando é o seu estabelecimento e o corpo da mensagem, o que que é? Alteração de data do seu agendamento, vamos colocar assim. Tá? Na mensagem, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Olá, houve uma alteração na data do seu
agendamento, segue abaixo, nova data, grátis. Então ele vai mandar um e-mail, tá? Mudança do nosso banco de dados, alteração, tá? E a configuração do nosso corpo de e-mail. Nós vamos agora fazer a configuração do pop-up para exibir, tá, os eventos aqui. Quando a gente clicar, ele aparecer o evento para a gente, tá? O pop-up com o evento que a gente vai fazer a alteração. Lembrando que essa é a página do administrador, ok? Então, o que acontece? A gente cria uma nova ação. Quando a gente clicar no evento no calendário, o que a gente quer que ele faça? Quer que ele mostre o pop-up, tá? Qual o pop-up? O pop-up alterar e ver agendamento. O que a gente vai mostrar? Vai mostrar display data pop-up. O pop-up vai abrir já com os dados, tá? O que a gente vai mostrar? Esse calendário current event. Então, esse evento, o evento atual que a gente selecionou vai aparecer no pop-up. A gente também precisa vir aqui no pop-up, tá? E fazer algumas alterações. Por exemplo, input nome de evento. Lembra que já tem no agendamento esse nome. Então, a gente coloca input nome de evento, ver, editar. Tá? Multiline descrição de evento, ver, editar. Para diferenciar, senão vai aparecer igual lá na hora da gente fazer a ação no workflow, a gente não sabe qual é, tá? Data início picker, ver, editar. E data início fim, ver, editar. Tá? Então aqui, o que vai ser o conteúdo inicial? Vai ser o input nome do evento, ver, editar. Tá? Parental Groups, agenda, eventos. Nome. Vamos ver aqui se funciona. A gente clica no evento, ele já apareceu o nome do evento, certo? Vamos configurar os outros aqui, ó. Parental Groups, evento, descrição do evento. Data início. Tá? O inicial content, a gente vai mudar aqui de Parental Groups, agenda, data início. E o data fim, a mesma coisa. Parental Groups, agenda, data fim. Ou seja, todas as configurações que o usuário fez na hora que ele registrou o evento, fez o agendamento, aparece para a gente aqui, tá? Então, quando a gente clicar aqui, no dia 23, tem o culto de ação de graças do evento de ação de graças, tá? Aqui a gente fez a configuração para o padrão brasileiro da data início e aqui ainda está o data fim. Vamos modificar isso, tá? Espera lá. A gente vem aqui, ó, e modifica. Igual a gente colocou para o dia. Então, primeiro dia, depois o mês, barra, ano, e o restante a gente deleta. Tá? Então, quando a gente vier aqui, ó, já está no formato igual ao outro. Então, a gente consegue alterar aqui, por exemplo, a data. Vamos mudar a data para o dia 27. Tá? Lembrando aqui no nosso banco de dados, no dia 24, batismo nas águas. É o que a gente está modificando. Ok? A gente vai mudar para o dia 27. Clique em atualizar. Ele atualizou. Vamos ver se houve a mudança aqui. Já houve a mudança do nosso evento para o dia 27. Tá? Então está funcionando a nossa ação de alteração. Tá?
Feito isso, a gente vai mandar fazer a notificaçãozinha aqui para que a gente tenha esse controle, tá? Isso vai aparecer para a gente, tá? Vamos mudar a cor aqui. E vamos também fechar o pop-up. Vamos fazer uma nova alteração aqui. E ele já mudou do dia 24 para o dia 27, ok? Vamos mudar o evento do dia 22. Espera aí que essa ação aqui não funcionou. Vamos de novo aqui. Vamos mancar essas ações. Evento do dia 27. Evento do dia 22, tá? A gente vai alterar ele para o dia 28. Atualizar. Ele já mudou do dia 22 para o dia 28, tá? Vamos colocar a ação de após feito isso, tá? Aqui no Make Check Change, o que é isso? Depois que ele faz a edição, não era aqui, tá? É aqui. E envia o e-mail, a gente faz a mensagem, né? De que houve alteração. Vamos mudar a cor aqui, a posição, a fonte, tá? E após isso a gente fecha o pop-up. Então, o evento do dia 23, vamos passar ele para o dia 26. Atualiza. Alteração feita com sucesso, fechou o pop-up e mudou do dia 23 para o dia 26, tá? E a pessoa recebeu o e-mail também, tá? O usuário recebe um e-mail indicando a alteração. Ó. Olá, houve uma alteração no seu agendamento, segue abaixo nova data, grato. Para o dia 27, certo? Para o dia 28, para o dia 26, os e-mails de alteração de data, ok? Então aqui a gente encerra essa aula, tá? De agendamento com data e horários, tá? Lembrando que a próxima aula a gente vai fazer o time slot, tá? E eu vou colocar mais uma ação aqui antes de encerrar a aula, tá? Para que fique aparecendo aqui pro administrador todo o evento, tá? Em tempo real no grupozinho repetidor aqui. Tá? Se a gente clicar aqui, a gente consegue visualizar. Mas eu vou colocar um grupo repetidor aqui agora para o administrador, para ele ver que todo evento novo ser em tempo real atualizado aqui, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Vamos mudar a posição dele aqui para cima, tá? Não, pode deixar ele aqui mesmo. Vou colocar um grupo repetidor aqui. Ele vai ficar embaixo, certo? Vamos renomear. Qual vai ser o conteúdo dele? Agenda de eventos. Tá? Vamos deixar com 4 linhas, uma coluna. Vamos remover o estilo aqui, tá? Só para a gente fazer uma formatação própria, né? Como a gente já está fazendo a formatação, então a gente mantém a formatação que a gente está fazendo, certo? Vamos visualizar aqui.
Deixa eu só mudar ele aqui. Deixa eu criar um novo grupo aqui embaixo, certo? Não precisa desse grupo não. Enfim, é só para a gente visualizar, tá? A informação, ok? Vamos colocar aqui do lado. Tá. Vamos dar aqui uma margem, né? Vou colocar 30. Para ele não ficar colado ali. Tá? Então já vem um pouco para cá, ó. A largura dele, vamos colocar 300. 350, vamos ver se não interfere. Qual vai ser o conteúdo aqui? A gente então seleciona um texto. O que vai ter nesse texto? Nome do evento. A mesma coisa que a gente fez lá, tá? Corrente céu, agenda de evento, nome. Descrição do evento. Corrente céu, agenda de eventos, descrição. Data inicial. E data final. Isso aqui é só uma maneira de o admin visualizar o evento, tá? Vamos fazer aqui a edição no editor de texto, né? Vamos remover o estilo, a cor. Vamos ver aqui se com esse tamanho se aparece bem. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Então, a gente clica aqui, tá, em repetir grupo. Qual é a data que ele vai buscar? Do searches for, agenda de eventos. Vamos deixar aqui agenda de eventos. Busca em eventos. Aí vai aparecer todos os eventos aqui. Tá? Ó. Todos os eventos agendados por enquanto estão aqui, tá? Com nome, descrição, tá? O que é o evento. Se a gente clicar aqui, a gente faz a alteração dele, tá? E em tempo real aparece aqui. Isso é uma maneira de demonstrar para ele os eventos que ele tem agendado para aquele dia ou todo. Pessoal, eu vou estar encerrando aqui essa aula, tá? A gente estreou essa semana uma nova playlist, uma nova série de Excel, em que a gente vai aprender junto as fórmulas do Excel utilizadas em processo seletivo na nossa entrevista de emprego, tá? E em ambiente empresarial, no nosso dia a dia. Então é uma série bem interessante. Tá? O primeiro vídeo do canal já está no ar. Você procura lá a playlist Excel para ambiente empresarial, processo seletivo, você vai aprender já 3 fórmulas. A gente vai estar aprendendo inicialmente as 50 fórmulas mais utilizadas. Então, cada aula eu vou ensinar um pouco. Essa primeira aula já teve função média, função C e função dentro de C. Tá bom? E é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por todos até aqui, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!